trago-vos aqui um bocadinho esta brincadeira. Eu brinco muito com esta anedota, não é? Por assim, esta criação de anedota, que é se os dados e a narrativa entrassem num bar, não é? O que é que bebiam? E é muito uma brincadeira que tem aqui alguns conceitos mais sérios por trás. E esta brincadeira vem muito desta consciência que eu fui criando ao longo da minha vida profissional, da importância grande que a história, que o storytelling tem. Curiosamente agora já estamos a saltar de um storytelling para um story doing, que também é um conceito interessante a explorar, mas sem dúvida que dados e narrativa, insights e criatividade só em conjunto é que conseguem realmente criar uma história. Eu penso que se partirmos todos desta premissa, vamos todos com certeza então fazer este caminho desta apresentação de uma forma bastante mais pacífica. Então interessa aqui um bocadinho perceber como é que nós construímos e entendemos histórias, não é? Sendo que as histórias, já percebemos, fazem parte da forma como nós, seres humanos, interpretamos, entendemos, contamos, não é, o mundo à nossa volta. Assim sendo, começamos logo pelo nosso cérebro. O cérebro é aqui o grande estrategista, não é? O grande estratega inato do nosso corpo. Curiosamente, nós não prestamos muita atenção a isso no dia-a-dia, mas é o nosso cérebro que nos permite fazer uma coisa incrível, e é engraçado como nós estudamos, quando eu digo nós, profissionais de marketing, de comunicação, de marca, de branding, o que for, nós passamos tanto tempo a estudar, por exemplo, leilões de compra de veículos de mídia como Google Search, por exemplo, e na verdade o nosso cérebro é tão ou mais rápido do que esses métodos de compra, não é? De mídia automatizados e imediatos, que no fundo estamos constantemente a recalcular a atenção, a recalcular a nossa intenção e a recalcular a nossa direção. E estes são 3 pontos estratégicos que eu diria que são fundamentais na comunicação: a atenção, a intenção e a direção. E é muito isto que o cérebro consegue estar constantemente a transformar estes padrões. Nós temos esta coisa como seres humanos, nós sentimos muito confortáveis em padrões, não é? Em formar padrões. É isso que nós fazemos inatamente, sem perceber. O nosso cérebro, quando lida com informação, ele basicamente, isto de uma forma simplista, mas ele basicamente tenta transformar todo o input em padrões e estar constantemente a atribuir significados a sinais, a dados, a eventos. Não é por acaso que até no folclore mais popular, não é? Nós temos sempre uma atribuição de significado de uma história, um storytelling criado à volta, por exemplo, de fenómenos naturais ou de fenómenos que nós não conseguimos de uma forma tão racionalmente entender. Quando nós não dominamos a ciência do evento, por exemplo, de um fenómeno natural, é muito comum, nós temos populações várias que dizem isto foi um castigo, e por exemplo a religião é um grande exemplo disso, sem querer entrar muito por aí, mas isto foi um castigo de Deus, ou isto foi um karma, ou isto foi... Nós damos sempre uma explicação a todos os eventos, a todos os sinais e a tudo o que nos, de certa forma, acontece. Mas a verdade é que desde a psicologia, e a psicologia foi a primeira disciplina a olhar para a narrativa, a olhar para o poder da história, até o poder curativo, muitas vezes, de terapêutico, não é? Da história. Mas mesmo a economia, que é uma disciplina que nós, só mais recentemente, eu penso que já a meio do século passado, é que começou a olhar também para o storytelling como uma grande ferramenta de não só entender, analisar, mas também como uma ferramenta preditiva, como uma ferramenta que nos permite criar previsões sobre fenómenos económicos ou do comportamento humano, tanto na psicologia como na economia. E, de facto, estes 3, psicologia, economia e narrativa, são 3 disciplinas que têm-se tornado grandes aliadas na compreensão do mundo e, sobretudo, nesta compreensão preditiva, do futuro, não é? Do comportamento humano, prever comportamentos. E assim nasceu
esta disciplina, o Behavioral Economics, que hoje em dia é já muito mais estudada, no início não era muito levada a sério, é uma disciplina que estuda, já devem ter obviamente ouvido falar, é uma das buzzwords atuais, mas estuda muito a forma como nos comportamos, porque é que tomamos as decisões que tomamos. E aqui é muito curioso que nós, seres humanos, gostamos muito de pensar em nós como seres altamente racionais. Portanto, nós olhamos para nós como seres que, apesar de altamente racionais, temos uma capacidade emocional, e aí nós, claro, não é? Pensamos na questão da empatia, da compaixão, nós somos capazes de empatia, somos capazes de compaixão, mas sempre como seres perante uma tomada de decisão, seres profundamente racionais, não é? E então nós aí investigamos variáveis, avaliamos todas as variáveis, comparamos, fazemos comparações, prevemos diferentes outcomes, diferentes outputs, não é? E diferentes resultados, isto tudo para tomar uma decisão. Mas a verdade é que nós ignoramos todos os dias que cerca de 90% das decisões que tomamos são feitas de uma forma imediata e profundamente inconsciente, não é? Todas estas decisões que nós tomamos no nosso dia-a-dia, de uma forma perfeitamente inconsciente, que são a grande maioria das decisões que tomamos, e muitas vezes as que têm até um impacto mais duradouro, um impacto maior naquilo que é a nossa performance, a nossa saúde física e mental, que é a nossa performance profissional, por exemplo, e são todas decisões que nós, de certa forma, não controlamos. E não controlamos porque as tomamos de uma forma inconsciente, sem dominar, na verdade, todas essas variáveis. Então, como é que o nosso sistema operativo, não é? Como é que o nosso cérebro toma decisões de uma forma inconsciente? Porque parece quase um contrassenso, não é? Mas se é o cérebro que está a tomá-las, como é que é de forma inconsciente? Se o cérebro, como eu vos disse há pouco, é o grande estratega. Então o que acontece é que nós somos profundamente influenciados pelos dados a que temos acesso. E depois funciona como o Google Search, não é? Acaba por ser de forma muito automatizada, não é? Muito, muito rápida. Então, perante todo o input de dados, todo o contexto de dados que nós temos acesso a, e que viemos a ter acesso até de uma forma histórica a, eles alteram profundamente a nossa capacidade de perceber o mundo, de percepção e, por consequência, a nossa capacidade de decisão. Então interessa, se calhar, começarmos por perceber melhor o que é que são dados, o que é isto dos dados, não é? Então, a questão dos dados, normalmente nós imediatamente, sobretudo profissionais da área, não é? Temos sentimos automaticamente atraídos à ideia de que dados são uma coisa extremamente, para já são sempre contáveis, o que não é verdade, também há dados não contáveis, há dados qualitativos e não só quantitativos, e que dados é igual a métricas. Portanto, eu consigo medir todas as minhas decisões, podem ser impactadas por métricas. E eu própria, a minha decisão, transforma-se ela em si também num dado métrico. E a verdade é que não. A verdade é que tudo o que nos rodeia contextualmente, nós, a nível cerebral, transformamos em dados. Transformamos e depois tentamos criar padrões, como vos disse há pouco. E há vários exemplos disto, e uma das coisas que se fala muito, eu não trouxe, é algo que eu por acaso costumo falar muito em algumas aulas que dou, sobretudo de fundamentos, que é a falácia, não é? A falácia McNamara. Assim, muito rapidamente, McNamara foi um secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros durante a Guerra do Vietnã, durante a presidência do Kennedy, e ele foi uma figura extremamente importante porque o período, claramente, é um período muito marcante da história, e ele teve uma posição muito marcante porque ele foi o primeiro. Para já ele era gestor, ele não era político, ele foi para a política, mas ele vinha de um background de gestão, da gestão clássica, e ele olhou para a política bélica exatamente como um gestor, como um economicista puro. E então o que ele fez foi criar toda uma teoria que, espantem-se, ainda nos dias de hoje é a teoria vigente nos Estados Unidos para medir o quê? Para medir o sucesso ou insucesso de um
de um incidente bélico, portanto, de uma guerra. Então, basicamente, claro que a teoria é muito mais do que isto, estou a simplificar, mas a parte core da teoria é de que o sucesso de um dos lados de um conflito bélico é medido pelo número de mortos, pela contagem de corpos, e desculpem, isto agora está a ir para um sítio um bocadinho desagradável e pesadão, mas pela contagem, eu prometo que isto vai up daqui a bocadinho, vamos falar de sabão e coisas assim mais giras, mas o sucesso de um conflito bélico é medido pela contagem de corpos, portanto, de mortos do outro lado, do inimigo. A verdade é que o próprio conflito, a guerra do Vietnã, veio mostrar historicamente e de uma forma bastante evidente que ele não podia estar mais errado. Ele próprio foi o primeiro, durante em vida ainda, a vir contradizer-se e a dizer publicamente que profundamente discordava com a teoria que ele tinha criado e que de facto não era eficaz para medir o sucesso, até o sucesso económico de um conflito bélico. Não vou entrar em pormenores sobre o porquê, porque senão vamos para um sítio ainda mais pesadão, mas quem quiser depois falar sobre isto um bocadinho está super à vontade, se é coisa que eu gosto é de conversar sobre estas questões. Mas então, logo aí, o que trouxe à baila esta história e esta teoria do conflito bélico, da medição de sucesso de conflito bélico, é que ele baseava-se apenas em métricas contáveis e não se baseou naquilo que é mais difícil de medir. Então ele criou toda uma falácia, é um texto incrível, eu depois posso-vos passar, se tiverem interesse nisto, é um excerto pequeno, mas incrível, que basicamente o que mostra é que é muito fácil, não é, nós medirmos o sucesso de algo por aquilo que é facilmente contável. Mas, no fundo, isso é perigoso, porque estamos a enganar a nós próprios. Depois, o segundo passo é habituar-nos tanto ao conforto de contar apenas aquilo que é fácil de contar, uma métrica que é fácil de extrair, que é fácil de contar, que começamos até a dar um valor arbitrário às métricas que são mais difíceis de contar ou que precisam de contexto. Então começamos até a dizer que elas não são assim tão importantes. E isto já é enganar-nos ainda mais a nós próprios. Depois, o próximo passo é dizer que elas na verdade não existem. Negarmos até a existência, ignorarmos por completo as métricas que não são fáceis de contar, os dados que não são fáceis de conseguirmos extrair. E aí ele diz, pelas palavras dele, que é cegueira. E depois o último passo é, no fundo, dizermos que elas não existem. Ok? E aí ele refere-se a isso como então isso é o suicídio da análise. E então, eu gosto muito de partir desta falácia do McNamara, porque nós vivemos no marketing aquilo, não querendo sair muito do tema, mas nós vivemos um pouco uma era McNamara, um marketing McNamara, não é? Onde temos tanto acesso a tantos dados que acabamos por medir, ter muito acesso a dados que são fáceis de analisar rapidamente e de extrair, e então passamos a ignorar todos os outros que na verdade podem ser os mais importantes, mas que carecem de contexto, carecem de uma análise contextual, de uma análise não arbitrária, por exemplo, de significado. Um exemplo de um dado que eu acho muito interessante e que trouxe aqui, que é mais leve e é mais engraçado, tem que ver com a teoria da linguagem das cores. É muito interessante como a psicologia das cores, aliada à linguística das cores, é um estudo que cada vez mais também está próximo, não é, do comportamento, do estudo do comportamento. Então, imaginem que há vários idiomas, várias línguas maternas pelo mundo inteiro que, por exemplo, simplesmente não têm a palavra para descrever a cor azul. Não existe a palavra azul, ok? E isso tem que ver ou então a existência da palavra azul é muito tardia. E isto tem que ver com, simplesmente não havia função para a palavra, não havia necessidade dessa palavra, por questões geográficas, por questões socioeconómicas, por variedíssimas questões. Então, há uma tribo no norte da Namíbia que, por exemplo, tem um fenómeno interessantíssimo, que tem sido vastamente estudado, que nesta tribo, na língua materna desta tribo, a mesma palavra é usada para descrever, para se referirem à cor laranja e à cor azul. É exatamente a mesma palavra. E isto é interessante, e porquê é que isto é interessante? Porque quando os médicos começaram a analisar toda a população,
começaram a perceber que isto tem uma influência física e cognitiva muito além daquela que é apenas aquilo que nós possamos chamar confusão, porque como é que distinguem, não é, a cor azul da cor de laranja? Na verdade, há uma percentagem altíssima, muitíssimo acima da média nesta tribo em comparação com todas as outras populações mundiais, todos os outros grupos populacionais mundiais. Há uma percentagem muito maior de pessoas nesta tribo que sofrem evidentemente de, e agora não me lembro da palavra em português, color blindness, ou seja, de daltonismo, isso, de daltonismo especificamente para estas duas cores. Então, isto mostra-nos o quê? Isto mostra-nos especificamente que os dados a que nós temos acesso, e aqui por dados eu estou referindo, por exemplo, à linguagem, a linguagem é uma codificação, portanto, é um código, ou seja, pode ser transformada em dados, nós transformamos a linguagem em dados no nosso cérebro. Então, os dados que temos acesso no nosso contexto, eles também mudam a forma como nós codificamos o mundo. E sabemos que a narrativa é, na verdade, como nós o descodificamos. Portanto, quando nós partimos de um código que, por algum motivo, tem uma característica muito específica, a forma como nós vamos contar a história, a forma como nós vamos entender o mundo, ela mesma é diferente. Até, neste caso, fisicamente, tem repercussões físicas e tornam, não é, esse entendimento do mundo bastante diferente. E daí, cada vez mais, reiterar aqui a grande importância do storytelling, da narrativa, do contar a história, porque, na verdade, este contar a história é descodificar o mundo e fazer o outro, no fundo, entender e aprender algo mais, aquilo que nós queremos passar em termos de mensagem. E por isso é que o Narrative Thinking é uma das disciplinas que tem vindo a ser agora muito desenvolvida e muito estudada. Obviamente já todos com certeza ouviram falar nisto, mas mais ainda até de Design Thinking. O Narrative Thinking tem aqui algumas diferenças. Ele, na verdade, não é um clone do Design Thinking apenas, desculpem, atribuído à narrativa, mas é uma disciplina que estuda, sobretudo pretende aplicar as formas profissionais com que profissionais da escrita, da narrativa, desde escritores, jornalistas, sei lá, linguistas, portanto, profissionais da linguagem e da narrativa, e aplicar essas técnicas ao centro de toda a experiência humana, colocá-las quase um writing usability. Falamos muito em design usability, UX, aqui é muito a questão da narrativa UX também, desculpem. Então, este poder emocional, não é, de olhar para o poder emocional de uma narrativa e o impacto que ela tem no comportamento e nas decisões que tomamos, está totalmente no centro da experiência humana e está totalmente no centro e deve estar no centro da experiência entre marcas e consumidores, não é? Isto torna-se até muito lógico. No entanto, para nós conseguirmos perceber perfeitamente a utilidade de narrative thinking, a utilidade de estudar estes temas e a utilidade de conseguirmos criar, de como é que nós criamos uma narrativa eficaz, nós temos que logo à partida entendermos muito bem aqui numa premissa estratégica, a priori, que às vezes não é fácil de aceitar e que nós nem sempre, mesmo nós profissionais, nem sempre temos esta consciência e é preciso ter. Então esta premissa estratégica, que é extremamente importante, eu diria que é talvez a coisa mais importante que vocês podem tirar desta talk, é que a razão pela qual isto, não raras vezes, aliás, eu diria que não vou usar percentagem e dizer 99% porque é chunga, porque não é científico, mas eu diria a grande maioria das vezes a razão pela qual nós tomamos uma decisão é profundamente diferente da razão pela qual nós deveríamos, de facto, tomar essa decisão. Okay? E isto é algo que só se nós compreendermos isto profundamente é que nós conseguimos então pensar realmente em narrativa de uma forma que chegue à audiência e que seja eficaz. E eu vou dar um exemplo. Quando, no início do século passado, vamos agora falar sobre sabão, portanto bom, também vou falar sobre morte. Eu começo a ver que há aqui um tema contínuo nos exemplos que eu dou.
Devia pensar um bocadinho mais nisso, mas vamos lá. Então, no início do século passado, em Inglaterra, havia de facto um problema enorme, avassalador, de mortalidade, lá está, de mortalidade por doenças diretamente ligadas à falta de higiene íntima, à falta de higiene em geral, mas sobretudo à falta de higiene íntima. E era de facto um problema que socialmente estava a trazer muitos outros problemas, nomeadamente sociais, económicos, enfim. E é um problema, se formos a pensar, estúpido, não é? Porque é um problema fácil de resolver, não é? Nós pensamos, ok, se as pessoas estão a morrer por doenças que estão diretamente ligadas à falta de higiene, há que desenvolver, primeiro, desenvolver produto que combate esse problema, segundo, desenvolver uma campanha que sensibilize as pessoas, que dê conhecimento às pessoas de que se utilizarem este produto, vocês não vão ter doenças e não vão morrer. É bastante straightforward, parece bastante simples. Então foi assim que surgiu o sabão de glicerina, foi desenvolvido exatamente para atacar este problema, e foi assim que inicialmente surgiram também as campanhas extremamente diretas de sensibilização à população em geral de que, por favor, mudem os vossos hábitos de higiene, utilizem este sabão e desta forma não vamos morrer. Se calhar um bocadinho mais bonito, não é mais refinado do que isto que eu estou agora a dizer, mas a mensagem era esta. E na verdade isto não resultou de todo. Foi aliás catastroficamente mal recebido, ok? Não mudou de todo nenhum comportamento da população. Então foi pensada uma nova estratégia de comunicação, e nesta nova estratégia de comunicação o sabão de glicerina começou a ser comunicado e há muito, eu até aconselho-vos a procurar mesmo vintage glycerin ads, soap ads, porque são extremamente interessantes e até tão errados e tão chocantes ao mesmo tempo nos dias de hoje, mas à luz histórica é muito interessante ver. Portanto, toda a nova estratégia passou por olhar para apresentar o sabão de glicerina como um aliado a todas as pessoas que se queriam tornar mais atrativas para o sexo oposto e, como tal, iriam casar melhor, iriam encontrar o amor da sua vida, iriam casar socialmente melhor, e sabemos que isto na altura era obviamente extremamente importante. E o que aconteceu foi que foi tremendamente um sucesso e mudou este tipo de mensagem, conseguiu mudar profundamente os hábitos de higiene de toda a população. E nós podemos achar, agora só para fazer aqui um disclaimer, nós podemos achar sempre, não é, do píncar do nosso cinismo, que, mas isto estamos a falar do início do século passado, isto era uma falta também de sofisticação, não é, de conhecimento das pessoas. Não é, eu convido-vos a pensar muito bem em todos os últimos anúncios que vocês têm visto de produtos de higiene pessoal, por exemplo, ou até de alguns medicamentos, portanto, produtos que têm uma função na saúde muito direta, mas que são comunicados de uma forma bem mais atrativa para o nosso comportamento. Portanto, não é uma falta de sofisticação, são triggers que nós temos que aprender a aceitar e é no fundo aquilo que eu vos dizia, que é perceber, vou até voltar atrás, perceber profundamente que a razão pela qual uma pessoa toma uma decisão, e aqui a razão pela qual as pessoas deveriam tomar a decisão de ter um melhor método de higiene e usar o sabão, deveria ser para não morrerem. Mas não é essa a razão pela qual elas vão mudar o comportamento. Elas vão mudar o comportamento, neste caso, porque há aqui um apelo a tornarem-se mais atrativas, a serem mais bonitas, a serem mais atrativas ao sexo oposto e a conseguirem um casamento melhor e socialmente mais interessante, porque têm esse hábito de higiene pessoal, ok? Então, isto para vos mostrar, se isto não mostra o poder incrível da narrativa, não é? E de perceber toda esta complexidade que há por trás dos triggers que levam as pessoas à ação, então eu não sei o que é que mostra. Vou-vos mostrar também um outro poder da narrativa motivador de consumo. E este aconteceu-me a mim no outro dia, a semana passada, eu estava numa FNAC e peguei neste livro, eu estava com um amigo, desculpem, estou super complicada, constipada. Eu estava com um amigo na FNAC, aí eu não devia ter dito a marca, não é? Então, podia estar na FNAC, como podia estar na Vorten, como podia estar na Bertrand, como podia estar na UC, não, que é só digital, em todas as outras. Estava numa livraria e peguei neste livro e virei o livro e fiz aquilo que todos nós fazemos, que é ler, não é? A sinopse na contracapa. E a sinopse na contracapa
é tão brilhante quanto isto. E eu vou traduzir assim um bocadinho à medida que vou lendo, para não estar a ler em inglês, para ser um bocadinho mais inclusiva, mas é qualquer coisa como, enquanto ela fazia a sua caminhada diária com o seu cão numa parte mais escondida dos bosques, essa mulher encontra um bilhete no chão, escrito à mão e de forma muito cuidadosa, e começa a lê-lo. E o bilhete diz: o nome dela era Magna, ninguém sabe, ninguém nunca vai saber quem é que a matou, não fui eu, e aqui está o corpo dela. Isto era o que dizia o bilhete. E depois o narrador continua, mas ela, portanto a mulher que passeava no bosque, não há aqui nenhum corpo morto junto ao bilhete. O narrador da história ficou completamente alterado, não é, e assustado com este bilhete. Ela não tem ideia do que fazer disto, do que pensar. Ela é nova nesta terra, neste sítio, não conhece ninguém, está sozinha após a morte do marido e ela não conhece realmente ninguém. E assim acaba a sinopse. Eu digo-vos uma coisa, foi muito engraçado como nós lemos individualmente a sinopse e olhámos um para o outro e a primeira coisa que ambos ao mesmo tempo dissemos foi: como é que é possível pousar este livro de volta, não o levar e não saber o que é que acontece, não saber e so what, e o que é que vai acontecer a seguir, e como é que isto acaba, e para onde é que isto vai, não é? O que é que vai acontecer? E acho muito interessante, nós vamos ver mais à frente um bocadinho arco narrativo, mas esta sinopse segue um arco narrativo praticamente perfeito, que é altamente motivador de consumo, de comportamento de consumo. Eu acho que ninguém virtualmente consegue ler esta sinopse com o livro na mão e sair da loja sem comprar o livro, e de certa forma esta captação da atenção exclusiva, em que nós a cada frase vamos ficando cada vez mais atentos, consegue captar-nos cada vez mais a esta história, a ficar embrulhados, não é, nesta história, e esta captação da atenção é extremamente interessante e é algo que eu quero também problematizar aqui um pouco rapidamente convosco. Então, esta economia da atenção, que é algo que nós vivemos agora muito, vem precisamente deste grande conflito e problemática que é, por grande parte da história do mundo, nós vivemos com um acesso extremamente limitado à informação. A informação estava literalmente escondida em elites, estava guardada por elites, ou porque havia poucas pessoas que sabiam ler, sabiam descodificar essa informação, ou porque os meios de comunicação eram ainda assim elitistas, não eram de acesso a toda a população, enfim, por vários motivos. No entanto, isto mudou radicalmente nas últimas décadas, não é? E quais são as consequências disto? E é muito importante pensarmos nas consequências disto. Então, este senhor, o Herbert Simon, que é ele é um prémio Nobel da economia, é alguém que, além de se ter dedicado muito à economia, percebeu profundamente a importância de aliar a economia à psicologia e ao comportamento humano e social. E então ele passou a interessar-se muito e a estudar muito questões de economia numa ótica muito mais social e comportamental. E ele contou uma vez, numa palestra, uma história sobre os seus vizinhos. E o que ele disse foi que, uma vez na Páscoa, um dos vizinhos ofereceu à filha pequena 2 coelhos, porque ela era completamente apaixonada por lebres, por coelhos. O que é que acontece? Ele não preveu aqui um outcome muito importante, que foi, ele ofereceu 2 coelhos que eram do sexo oposto, um ao outro, à filha. Ora, o que é que acontece? De repente, uma praga, em poucos meses, não é? Havia uma praga de coelhos por toda a aldeia, o que, curiosamente, tornou, e ele usou esta frase, que é uma frase poderosíssima e muito interessante, que é, tornou a aldeia altamente rica em coelhos que podiam servir para alimentação, enfim, para várias coisas, tornou a aldeia altamente rica em coelhos. No entanto, esta praga modificou profundamente todo o ecossistema de plantações da própria aldeia, ou seja, as alfaces desapareceram por completo. E daí esta frase extremamente poderosa e interessante, que é: a rabbit rich world is a lettuce poor world, and vice versa. E isto é extremamente interessante, porquê? Porque é óbvio que ele não estava a falar, quando usou esta imagem, esta história, para ilustrar
a teoria, não é, que ele estava a falar sobre. Ele não estava a falar sobre coelhos e sobre alface, ele estava a falar literalmente sobre a atenção e a escassez, não é? O que é que a escassez, de onde vem a escassez da atenção, e por contraponto ela é provocada pelo overload de quê, não é? Então, ele diz aqui que num mundo que é data rich, não é? Num mundo que é altamente rico, prolífero, fustigado até, diria eu, por dados, por acesso a dados, nós temos que perceber o que é que isso significa, os dados e a informação, este excesso de dados e informação, o que é que isso significa, a morte do quê, não é? Porque é quase uma balança, não é? Num mundo rico de coelhos, ele é pobre em alface. Num mundo rico de dados e informação, ele é pobre em quê? E ele percebeu que ele, de facto, cria aqui uma escassez da atenção, não é? Ele consome, o que é que os dados e a informação consomem? Consomem atenção. Então nós tornamos mais pobres em atenção, tornamos o mundo muito mais pobre em atenção, em alocar a nossa atenção de uma forma eficaz. E é muito importante refletirmos sobre isto, sobre o impacto que a informação e os dados têm na escassez da atenção das audiências, não é? E nós todos como profissionais notamos isto. Todos os profissionais que eu conheço, nós todos que trabalhamos em marketing de performance, todos que trabalhamos em publicidade, quer dizer, este tentar, é cada vez mais difícil conseguir a atenção e sobretudo a atenção prolongada, profunda, verdadeira das audiências, porque, na verdade, há cada vez mais input, há cada vez mais dados, elas têm cada vez mais acesso a muita informação. Então isto prova que nunca antes foi necessário construir, não é, boas e eficazes narrativas para conseguir, de facto, conseguir aqui overcome, não é, esta escassez de atenção. Seguimos então um pouco aqui para alguns dos elementos fundamentais narrativos. Eu trago 3, eles são na verdade 9, porque entre estes 3 há aqui vários elementos, não é, que conectam estes 3 uns aos outros, mas 1, não tínhamos tempo, e 2, penso que já é olhar para a coisa de uma forma mais profunda, que já requer também outro tempo e outro contexto. Então, olhando aqui para os principais, que é o autor, a audiência e a jornada, quando falamos em autor, estamos no fundo a referir-nos a quem é que está a contar a história, bastante straightforward, parece. Quando olhamos para a audiência, olhamos para quem é que é a história, qual é o target, não é, desta história. Quando olhamos para a jornada, quais são os eventos que conduzem a história ou que ela cria, que este é um novo passo também, que é extremamente interessante. Então, começando pelo autor, uma das formas mais eficazes de contar uma história é ir realmente à origem dessa história, de onde é que ela vem, qual é o autor dessa história. Isto porque, por muito que um autor muitas vezes não entre de uma forma explícita na história que está a ser contada, há uma impressão digital que é imprimida nessa história sempre e que é completamente não desconexa da história. E depois há outros casos onde de facto a história do autor é que dá poder à história e é o gerador, não é, de narrativa, de storytelling, de chegar à audiência e de construir a jornada. Temos este dado que eu acho extremamente interessante. Este é um estudo da Merkle, que é um report extremamente interessante sobre os hábitos de consumo das mulheres millennial e como é que eles têm vindo a ser alterados ao longo do tempo. E há aqui este finding que eu acho interessantíssimo, que é metade das mulheres millennials entrevistadas para este estudo sabem os nomes dos fundadores das suas marcas favoritas e conhecem a história da origem das marcas. E isto é extremamente interessante, que isto dá força a muitas marcas que cada vez mais usam a história dos fundadores, usam como origem, como ponto de partida de storytelling, o próprio criador de marca ou o criador de produto e a sua experiência no centro do branding para conseguir comunicar e criar uma empatia muito forte com a comunidade. Eu trago como exemplo, esta é uma marca que eu particularmente gosto muito, que é On. Esta marca é uma marca de tudo o que é produtos para ciclo menstrual, ok? É uma marca que profundamente tem aqui um cariz social e de responsabilidade ecológica muito, muito interessante, e é uma marca que profundamente entende e posiciona-se como entendendo que
algo que toda a gente já devia ter entendido, mas estamos sempre a tempo de aprender, que os produtos para ciclos menstruais, quem tem ciclos menstruais não são só mulheres, ok? Há muitas pessoas que não se identificam como mulheres ou que profundamente não são mulheres e que têm ciclos menstruais, e olhamos para todo o mercado destes produtos, todas as outras marcas, e percebemos que todo o branding, toda a comunicação é feita de uma forma extremamente direta para mulheres. Todo o design é desenhado, é construído para mulheres. E esta marca entende profundamente que não, que tem que ser mais inclusivo e entende que tem que ser completamente tailor-made. Não há um motivo, eu não vou entrar em pormenores sobre o ciclo menstrual, vocês depois veem, mas é muito considerado até quase a Uber dos produtos menstruais, porque é um serviço, é um produto que se transformou num serviço de delivery, onde eu consigo, de uma forma super tailor-made, escolher exatamente para o meu ciclo menstrual preciso, o que é que eu preciso, e posso ter uma subscrição que tem um ciclo de acordo exatamente com o meu ciclo. Enfim, não vou vender mais aqui o peixe, mas algo extremamente interessante é que o ponto de partida de entendimento e a forma como esta marca se relaciona com a sua comunidade vem exatamente desta relação da história das fundadoras. E elas contam a história em primeiro nome. É a Nikki e a Lia, e elas usam o seu nome, usam a sua assinatura, contam como é que chegaram a esta ideia, porque esta ideia vem combater um problema que elas também sentiam, uma necessidade que elas sentiam. Então esta personalização da história no autor é extremamente importante, por exemplo, para esta marca conseguir ter um impacto tão empático e tão forte na sua comunidade e gerar de facto aqui uma comunidade. Depois partimos para a audiência, não é? Cada vez mais temos que entender que a forma como a audiência, como nós esperamos, como a audiência, aquilo que esperamos das marcas é cada vez mais imersivo. Nós vivemos esta era da imersão e queremos cada vez mais que a nossa experiência de ligação narrativa com a marca passe por esta experiência imersiva, seja desde as peças de teatro que se têm tornado cada vez mais imersivas, desde peças onde nós entramos numa casa e a peça de teatro com atores, nós misturamos com os atores enquanto estamos a assistir a uma peça de teatro ou no meio da rua, por exemplo. O papel da audiência, por exemplo, dos autores cruza-se, não é? Nesse caso, com o próprio papel da audiência. A sobreposição que nós vivemos hoje em dia, por exemplo, em comunicação com as marcas ou nas campanhas, há uma total sobreposição entre o mundo físico, o mundo digital e agora o mundo meta, não é? Quando falamos em metadados, enfim, em metaverso, até este mundo beta já temos aqui 3 campos, não é, de imersão completamente diferentes, e isto gerou de facto aqui, e aqui o grande propósito é obviamente conseguir captar a atenção da audiência, e isto gera esta economia da experiência, não é? As experiências são estupidamente mais memoráveis do que uma narrativa linear contada, não é? Quando nós experienciamos algo, nós guardamos muito mais memória da mensagem core, não é? Que está a ser passada. Então, o próprio consumo, se nós olharmos para o nosso comportamento de consumo, ele transformou-se cada vez mais num palco de teatro. Reparem como nós podíamos, é estupidamente mais barato nós comprarmos café, um pacote de café e fazermos um café em casa. Mas reparem na diferença e da experiência que é nós irmos eu não vou dizer a marca, mas irmos, não é, a um sítio que vende café completamente overpriced, numa caneca verde e branca de papel, onde tem o nosso nome escrito, e só isso já é toda uma experiência que nós valorizamos. Nós pagamos muito mais por esse café para poder assistir ao barista que à nossa frente está a fazer desenhos com a espuma de leite, não é? A fazer arvorezinhas e coraçõezinhos com a espuma de leite no nosso café. E reparem como, na verdade, o produto em si, se nós analisarmos profundamente, o produto em si não é diferente de um produto que nós também conseguimos criar, mas a experiência é profundamente diferente, não é? Reparem como a popularidade que tem gerado, por exemplo, as open kitchen os restaurantes com open kitchen, em que nós estamos sentados e estamos a ver a linha de chefes a fazerem o nosso prato e todos os movimentos, todo por onde passa, o processo por onde o nosso prato passa. Isso é completamente fascinante para nós. Ok? E isto tem que ver com o teatro, é uma experiência teatral a que nós nos sentimos altamente atraídos a.
Depois, claro, isto traz também aqui um conceito que é extremamente interessante de percebermos, que é a cocriação da experiência. Como audiência, nós não consumimos cegamente tudo aquilo que nos é exposto. Cegamente é uma palavra má, peço imensa desculpa desde já, é uma palavra errada, não inclusiva, portanto, nós consumimos de forma passiva, como consumidores nós não consumimos de forma passiva, não é? Tudo aquilo que nos é exposto pela TV, não é? Pela televisão, por exemplo, ou num ecrã, em qualquer ecrã. Tudo o que nós recebemos é inatamente, de forma imediata, co-criado por nós. Porquê? Porque nós, como audiência, atribuímos uma camada de significado que está intimamente ligada ao nosso contexto. Lembrem-se de todos os exemplos que já falámos atrás, não é? No início. Portanto, todo o nosso contexto, todas as nossas experiências, todo o nosso acesso a dados muda a maneira como nós dotamos de significado algo que nós recebemos como mensagem. Okay? Eu adoro esta frase, acho extremamente interessante. Esta frase é de um antigo professor em Harvard Business School, e é alguém que estudou durante muito tempo esta relação entre a publicidade e mensagem e público, e ele diz esta frase, foi a primeira pessoa a falar em co-criação de uma forma mais séria. Ele usa esta expressão: advertising does not work by injecting consumers with meaning. Consumers and advertisers, desculpem, engage in a process called the co-creation of meaning. Que é exatamente isto, há uma co-criação entre marca, que é quem quer lançar uma mensagem, não é? Lança uma história, uma mensagem, mas tem que haver aqui um ato de co-criação, uma expectativa de co-criação de significado com a própria audiência. E esta dança, não é, a dois, que nós fazemos, nós, marca e audiência, vem questionar, a meu ver, muitos conceitos aos quais nós ainda estamos como profissionais cegamente, mais uma vez, não, errado, não usem, peço imensa desculpa, estamos passivamente agarrados e que no fundo são altamente questionáveis, não é? Nós temos, por exemplo, métricas como brand recall. Brand recall é uma métrica, para dizer de uma forma muito simples, que quando nós perguntamos, por exemplo, que marcas é que relacionamos de forma espontânea a determinada categoria. Ou então o ad awareness, por exemplo, de que campanhas é que a audiência se lembra com maior facilidade. Okay? Em ambas estas métricas que nós tantas vezes nos agarramos a elas para medir o sucesso sobretudo em topo de funil, não é? Para medir o sucesso de campanha, de mensagem, de storytelling, é altamente questionável porque nós estamos aqui a operar a um plano da memória e da memória da audiência. Isso é altamente questionável. Porquê? Porque as marcas ainda tentam medir, não é, este relacionamento com a audiência através de uma métrica como brand recall ou ad awareness, não é? Mas estas métricas mostram um profundo desconhecimento sobre como é que a memória funciona. Nós, como audiência, nós não guardamos memórias de uma forma intacta, numa gaveta aqui no cérebro, como se fosse, por exemplo, uma fotografia antiga. Ou seja, eu sou impactada por uma campanha e guardo essa mensagem, I store it, portanto, eu guardo essa mensagem numa gaveta e fica aqui guardada para quando me fizerem a pergunta, eu saber exatamente que marca é que eu me lembro ou de que mensagem, de que campanha é que eu me lembro. E a ciência mostra, não é, que no fundo nós construímos e destruímos e alteramos memórias, nós até criamos novas memórias de forma sistemática e contínua, de acordo com toda a nossa experiência diária. Então isto deita completamente abaixo a eficácia e a seriedade até destas métricas. Medir a eficácia de uma campanha através de uma métrica de memória, honestamente, isto é uma opinião profissional minha, é tão frágil como, por exemplo, o paralelo, que é o exemplo de alguém que olharmos de uma forma também séria e científica para o processo de identificação de um suspeito numa linha de criminosos, ok? Quando estamos line-up e pedimos a uma testemunha para apontar para quem é que ela acha que é o suspeito, é tão científico, ou seja, é tão científico não, é tão não científico como, por exemplo, um teste de DNA, por contraponto, vem mostrar o quão pouco científico essa experiência é, não é? De ter um line-up e apontar para e o quão falível é. E para mim estas métricas são tão falíveis, exatamente como o DNA, como os testes de ADN vieram provar que esse line-up também não é científico, não é a melhor forma e é altamente falível.
ok? E isto porquê? Como vos disse, porque mostram um profundo desconhecimento de como é que a memória realmente funciona. E aqui, claro, Human memory is story-based. Quando é que isto falha, não é? E quando é que nós, à luz do neuromarketing, percebemos aqui grandes falhas? Todos nós conhecemos a história desta campanha, da Pepsi. Foram 2 minutos e 40 segundos de total cringe. Um anúncio, não é? Que no fundo relatava uma manifestação pacífica de indivíduos nos Estados Unidos com cartazes que fortemente aludiam, não é, ao momento social vivido, e sabíamos que o momento social vivido era um de forte agitação social, nomeadamente com muitas manifestações a favor de Black Lives Matter, do movimento Black Lives Matter, e aqui aparecia neste anúncio a Kendall Jenner, das Kardashian, que vinha, não é, passear-se com uma lata de Pepsi pela manifestação, e que no clímax do vídeo ela aborda então um polícia e passa-lhe uma Pepsi para as mãos, um pouco com esta imagem de que, e puf, o conflito acabou. Ora, acho que inatamente todos nós percebemos o quão ofensivo esta campanha foi, o quão não pensada foi, mas interessa percebermos um bocadinho aqui o que é que falhou, não é? E o que falhou foi olhar para esta questão, não olhar para esta questão de memória também como algo que também é coletivo, e perceber em termos de relacionamento, audiência, cocriação de significado. Portanto, a marca achava mesmo que ia de uma forma, que as pessoas de uma forma muito passiva iriam receber esta mensagem, só o que está lá, e que não iam co-criar significado e construir significado de acordo com as suas experiências com o mundo, não é, atual. Este foi o grande erro. Claro que, em contraponto, continuando o storytelling da Pepsi, não é, já fora das suas mãos, temos este tweet que foi estrondoso da filha do Martin Luther King, que no fundo, if only Daddy would have known about the power of Pepsi, não é? Em que ela, de uma forma sarcástica, não é, brinca com a situação de se apenas o meu pai, não é, o Martin Luther King, na altura tivesse lembrado que se desse uma Pepsi a um polícia, de repente todos os conflitos raciais da altura terminavam, não é? Isto prova profundamente que os dados não são pessoas. Dados e pessoas não são a mesma coisa. Métricas não são pessoas. Enquanto que os dados dão-nos muita informação, é com as pessoas que nós temos que nos relacionar, que as marcas têm que se relacionar. E é nesta ligação com a audiência que nós temos que nos focar profundamente e entrar nas suas narrativas cotidianas, coletivas e individuais. E por fim chegamos aqui à jornada, não é? A jornada como terceiro elemento, o que é que ela propõe? Ela propõe, no fundo, a ação, propõe avançar com a história e propõe até novos, que as pessoas depois avancem para outras ações. Jornada e narrative thinking, eu não vou demorar muito aqui. Eu tenho aqui 2 links que depois vos vão ser passados de 2 anúncios da Dior, um de 2016 e um de 2017, que ilustram totalmente este arco narrativo. Nós temos na esquerda um exemplo do arco narrativo clássico, e depois no meio temos uns novos arcos narrativos mais disruptivos que têm sido muito usados na publicidade hoje em dia, que são aqueles vídeos que no fundo não começam com um contexto, depois o problema, depois o clímax de resolução e depois fica tudo bem e viveram para sempre, mas que começam de trás para a frente e no meio e depois voltam e depois vão e enfim, que seguem uma estrutura também muito estudada, como vocês podem ver aqui, mas que são muito mais disruptivos. E depois do lado direito eu trouxe só por piada para perceberem um pouco como é que nós conseguimos desconstruir isto em termos de storytelling, que é no fundo o arco narrativo do Pulp Fiction, que é talvez a obra classicamente ainda estudada como a mais disruptivo e um case study em termos de arco narrativo completamente não, assumidamente caótico, mas na verdade muito estudado por trás. E este aumento da imersão, desde a TV, do YouTube, enfim, de todas as plataformas digitais, não é? Que eram até dadas como extintas, ganharam aqui muito poder com esta questão do narrative thinking, sobretudo quando nós aplicamos narrative thinking ao conteúdo gerado pelo utilizador, que veio de facto aumentar muito, até também muito por conta de novas plataformas que vêm privilegiá-lo. Olhando um bocadinho para esta importância que o conteúdo tem em cima do veículo e que o veículo, que as plataformas têm no conteúdo. Grande parte da história, da jornada da história, está intimamente ligada com os touch points, não é, que são criados para chegar à audiência. E isto é extremamente importante
não separar os dois. Reparem como aqui no exemplo do The Walking Dead, por exemplo, nós temos aqui 4 níveis, este funil são 4 níveis de relacionamento com a audiência. Nós começamos com conteúdo que é especificamente lançado em específicas plataformas, como podem ver aí ao lado, é lançado para uma audiência muito mais alargada, e este é um conteúdo one-way broadcast, ok? A marca lança este conteúdo, a própria série é esse tipo de conteúdo, enfim, depois temos outros exemplos. Depois temos um segundo nível que acaba por ser two-way, ok? Em que acaba por já ser um diálogo, e aí já entra muitas vezes desde o próprio website, outros touchpoints que são mais interativos com a audiência, ok? Desde quizzes, por exemplo, em social media, algo que permite a interação entre marca e utilizador, e aí já é uma fatia engajada, engaged, da audiência um pouco mais estreita. Depois vamos ainda afunilando mais e temos então aqui já ai, desculpem. Temos aqui uma parte muito mais pequena que é muito mais de participação online, e aqui nós já temos todos os canais de social media, por exemplo, todo o conteúdo que é lançado apenas e exclusivamente em canais de social media, que já é para uma comunidade que segue a marca. E depois temos então um último nível de engagement que é altamente experimental. Eles lançaram, por exemplo, uma escola de zombies, têm eventos ao vivo, e aí claramente para uma audiência muito mais estreita. Eu trago-vos também um exemplo que acho incrivelmente interessante, porque falando em Walking Dead nós estamos a falar de entretenimento, mas podemos falar também de produto e produto digital. Nós temos, por exemplo, o mesmo exemplo para MailChimp, onde a criação da narrativa conduz, mais uma vez, diferentes níveis de relacionamento com o público, não é? E temos aqui então o MailChimp com esta bigger audience, não é? Que é menos engajada, por assim dizer, onde eles lançam vídeos, podcasts, guias, manuais de utilização. Depois já temos então uma camada muito mais interativa, onde já temos CRM, o atendimento, problem solving, temos a supportive team, não é? Que já lida de uma forma direta com a audiência. Depois temos uma audiência ainda muito mais pequena, e aqui novamente, não é? Desde social media, toda a comunidade, não é, que segue a marca, interage com a marca e com uns com os outros. E depois temos, por exemplo, o último nível, não é, que é altamente exclusivo, que é o Partners Lab, e onde aqui, na verdade, eles de uma forma muito tailor-made criam experiências e desenvolvem até novos produtos diretamente para alguns clientes e alguns parceiros que têm. Então, closing thoughts para terminar, para não estou aqui mesmo já em cima. Também começámos 5 minutos depois, portanto vou dar-me aqui 5 minutos. Alguns closing thoughts, alguns fatores em suma, não é, que fazem toda a diferença e que farão toda a diferença na eficácia da narrativa de uma marca. Primeiro, temos aqui então claramente, deixem-me só, desculpem, temos então aqui claramente uma visão clara do propósito. É necessário ter uma visão clara do propósito, ter uma clara consciência de que todas as narrativas de marca que nós criamos transportam uma impressão digital do seu criador, e às vezes ela pode estar e deve estar mais presente, como aquele exemplo que eu vos dei da ON, não é? Em que a própria experiência das criadoras da marca passa a ser o propósito e está no branding da marca, outras vezes muito mais subliminarmente, ok? Mas é importante que o autor, que essa visão da marca, a visão do branding, o propósito, esteja muito alinhado também com o seu próprio propósito, para que as histórias casem, não é? Por assim dizer. Depois, o ponto 2, saber muito bem o que não dizer. É muito necessário, e isto tem muito a ver com a parte que falámos de neuromarketing, de triggers, não é? De diferença entre as pessoas fazerem aquilo que devem fazer porque uma razão ou por que razão é que elas a vão fazer. Saber muito bem o que não dizer é termos aqui a grande consciência de que todas as histórias envolvem um nível de passagem de informação controlada, ok? Muitas vezes a narrativa pode até ser desenhada precisamente pelo aquilo que não revela do que por aquilo que diz de forma óbvia. Aqui, o mais óbvio é aquele exemplo do livro, da sinopse, não é? Que deixa tanta informação por dizer que nós sentimos altamente atraídos à ação porque queremos saber exatamente o que é que está por trás dali. Então isto é extremamente poderoso e permite espaço à audiência para a co-criação. Ok? Não dizer algo, passar informação de uma forma controlada, abre espaço a essa co-criação e abre espaço à ação e à interatividade com o público.
E, por fim, contar a história de uma perspectiva única, percebermos aqui que nós podemos usar personagens precisamente para mostrar uma perspectiva que ao mesmo tempo seja empática com a nova audiência, que a faça pensar e questionar e mudar. E perceber também esta questão dos touchpoints, olhar para diferentes touchpoints, diferentes plataformas, diferentes formas, sítios onde chegar ao público e mostrar uma perspectiva única da mesma história ajustada a essas diferentes plataformas. Todas as marcas, não é, pretendem apelar à ação, portanto, mover mentes será sempre fundamental para conseguir ficar na memória. E assim chegamos ao fim. Muito obrigada. Eu agradeço-vos imenso terem acompanhado. Então, acho que concordo com quase tudo o que tu disseste. Seguindo aqui, ver se eu consigo responder à tua questão assim de uma forma rápida. Primeiro, a questão, o cruzamento entre dados e interpretação de dados, super que tem que continuar, super que é o futuro do marketing, mas não chega. Profundamente não chega. Na verdade, eu acho que nós temos que, é quase como, imagina, cruzar aqui 3 coisas que sem elas, sem chegar ao centro delas, nós não conseguimos chegar à decisão correta, não é? E à comunicação correta, à campanha correta, enfim, à premissa correta de marca. Uma delas é claramente a análise de dados, não é? O estudo dos dados, e aí eu vou mudar para a palavra economia, gestão, investimento, ok? Por assim dizer. Depois outro é a questão da psicologia, não é? Que é esta análise que tu chamas, que eu penso que tu chamas mais quantificável, mas que na verdade é possível medir, dá mais trabalho, mas é possível medir. E essa parte da psicologia não pode ser vista de forma isolada, tal como a economia também não pode ser vista de forma isolada. E depois há esta parte que eu vou chamar inovação. E esta parte, este terceiro ciclo, não é, de inovação, tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com as plataformas digitais, com a inovação de touchpoints, com novos espaços como metaverso, físico, digital, ok? Tudo que as ferramentas inovadoras nos permitem, nos abrem como plataformas, como suporte, ok? Estas 3 coisas, economia, psicologia e inovação, as 3 juntas, na interseção assim no centro, para mim está aquele coraçãozinho que é a tomada de decisão tem que ser tomada, desculpem o pleonasmo, ou deve ser tomada exatamente aí. E porquê? Porque quando nós ignoramos uma delas, nós vamos tomar uma decisão que vai ignorar profundamente uma parte da história. E uma parte da história que nos pode até fazer gastar muito dinheiro, porque era a decisão errada economicamente.